Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a ti. Tende misericórdia, ó meu Deus, tende misericórdia de nós. Na imensidão do vosso amor, purificai. Irmãos e irmãs, iniciemos mais uma oração na graça de Deus, invocando o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É reunidos no amor de Cristo que nós tentamos mergulhar no mandamento de amor que Ele nos ensinou. Um mandamento bastante desafiador, como nós temos visto na leitura da oração de ontem, quando Deus nos convida a pagar o mal com o bem. Então, para isso, nós precisamos ter Deus. Como dizia Santo Agostinho, bispo de Hipona, a pessoa pode até fazer o bem, mas sem Deus não vai fazer por muito tempo. Então, escutemos essa palavra do Senhor do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Sim, Senhor Jesus. Glória a vós, sim. A humanidade precisa de Deus. O ser humano precisa de Deus. Porque o ser humano sozinho não será capaz de ir além dos seus aparentes limites. É com Jesus no nosso coração que nós passamos a pensar as coisas diferente. E essa diferença está na profundidade do amor. Como nós temos visto nas últimas orações, Jesus está pedindo para nós vencermos o mal. Mas como venceremos o mal? Não agindo com maldade. É assim que o cristão vence o mal. É não fazendo a mesma coisa de ruim que o outro fez com ele. Porque essa é a nossa tendência, a pagar na mesma moeda. Bateu, levou. Não é o que nós falamos? Ah, falou, vai ouvir. É isso que nós falamos. Acontece que como nós somos cristãos, então o nosso modelo de conduta é Cristo. E é isso que Cristo quer nos ensinar, de não praticar a maldade, de não fazer a mesma coisa, com essa expressão que ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, amarão o próximo e odiarão o inimigo. Eu, porém, digo a vocês, ame os inimigos de vocês, rezem pelos inimigos. Já imaginou isso, querido fiel? A gente fazer o bem para quem nos faz o mal é a novidade do Evangelho. É essa a transformação da vida. E isto vai fazer muito bem. Por quê? Porque a pessoa que é capaz de pagar o mal com o bem significa que é uma pessoa livre. Se a pessoa foi capaz de não levar mais em conta aquela maldade do passado, ela é uma pessoa livre. Ela é uma pessoa que ama. Na verdade, esse coração cheio de liberdade e amor traz uma paz e uma alegria que o mundo jamais poderá dar. Isso é fruto do Espírito Santo. E nosso Senhor, para lembrar que essa nossa atitude
é para nós ficarmos em conformidade com a vontade do Pai, diz assim, olha, vejam bem o que é que Deus faz. Deus faz chover sobre quem é bom e sobre quem é ruim. Deus faz o sol nascer sobre o justo e o injusto. Se vem uma chuva, molha a terra de todo mundo. Molha a terra do santo e molha a terra do pecador. Molha a terra do que faz o mal e molha a terra do que faz o bem. Então todos podem usufruir. Se o sol nasce, traz os benefícios para quem é bom e para quem é ruim. É Deus que trata assim. Deus não faz diferença entre as pessoas. Deus não faz chover no local onde só tem gente boa. Não, ele faz chover sobre todo mundo. Então é essa atitude generosa, gratuita de Deus que somos convidados a assumir na nossa vida. Não se trata de sermos bestas, não. Se trata de sermos livres. Livres. Claro que nós somos a favor da justiça. Claro que nós somos a favor de que quem fez uma coisa e cometeu um erro possa pagar. Só que a nossa medida é outra. A gente não faz do mesmo jeito. Porque se uma pessoa matou meu irmão, como aconteceu há muitos anos atrás, meu irmão caçula, se aquela pessoa matou meu irmão e eu vou lá para vingar, matar o irmão dele ou a ele, eu estou fazendo do mesmo jeito. Eu estou dando a ele o direito de ter matado o meu irmão. Eu posso procurar justiça, mas não para fazer do mesmo jeito que ele fez. Eu creio que a novidade do Evangelho ela é profunda e é libertadora. Mas precisa de um coração bondoso para saber ver. Na palavra de Deus hoje, Jesus nos fala assim, se vocês cumprimentarem somente quem cumprimenta vocês, o que é que vocês fazem demais? Se vocês amarem somente quem ama vocês, o que é que vocês fazem demais? Oh, queridos fiéis, eu sei que nós encontramos no decorrer da nossa vida, no nosso dia a dia, pessoas bastante desagradáveis, pessoas que nos irritam, pessoas que olham para nós com cara feia, pessoas que nos julgam, nos condenam, né? Pessoas que fazem questão de mostrar para nós que não estão gostando de determinada coisa. Mas se nós formos agir do mesmo jeito, cadê a novidade do Cristo em nós? Não é verdade? Então essa palavra de Deus ela é profundamente confortadora. E é por isso que Jesus termina o Evangelho dizendo assim, sejam perfeitos, como o Pai do céu de que vocês têm é perfeito. Perfeito no Evangelho de São Mateus é santidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, sejam santos, como o Pai do céu é santo. E o que é o santo? O santo é aquele que não age com maldade. O santo é aquele que ama. O santo é aquele que procura justiça e não vingança. Ah, querido fiel, quem é cristão, se de fato fosse, entenderia que nada de violento combina com ele. Nada de maldade combina com ele ou com ela. Os cristãos não adotam a maldade, porque os cristãos se espelham em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é só bondade. Não se trata aqui de você ser besta não, viu, querido fiel? Não, nós temos que ser muito espertos. Mas é uma esperteza nossa que vem de Deus. Ela não tem a finalidade de enganar ninguém, não. Ela é para nós não sermos enganados. E não sermos arrastados por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Nós vivemos numa sociedade tão desconfiada, e a gente vai, às vezes, até adotando isso na nossa vida, que a gente passa a duvidar da bondade do outro. Tanto que a gente lembra daquela frase que diz assim, aquele ditado, quando a esmola é demais, o cego desconfia. Que é isso, né? A gente está tão calejado na vida, a gente está tão desconfiado das intenções, das atitudes das pessoas, que quando aparece alguém fazendo uma atitude muito boa com a gente já tem uma tendência a achar que a pessoa está querendo alguma coisa. Por isso que nós precisamos de Deus para purificar o olhar da nossa fé. Existem pessoas que são capazes de ser boas por elas mesmas, sem nenhuma outra intenção, por pura bondade, por ter Deus na vida delas. Existem pessoas que são capazes de fazer o bem gratuitamente. Entende, queridos fiéis? E é isso que nós precisamos realizar na nossa vida. Receba essa bênção de Deus. Não trate o mal com o mal. Acredite que o Senhor Jesus verdadeiramente
nos dar uma vida transformada na graça, e porque é transformada não existe mais espaço dentro de nós para guardar ódio, rancor, maldade. Não. A gente aprende a mais alegria em dar do que receber. A gente aprende com Jesus. Querido fiel, receba essa bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos e a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz de tanto ouvir falar em ti. Eu quis fazer como aprendi, eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão, mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão. Quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz.